Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, o Panorama está começando. Veja o que preparamos nesta edição. No Giro de Notícias, Ministério da Cidadania e Correios firmam parceria para atender população mais vulnerável que ainda não conseguiu solicitar auxílio emergencial. Minas Gerais investe em ações de combate ao coronavírus. Piedade de Caratinga confirma o primeiro caso de coronavírus no município. Veja também neurociência, técnicas e dicas para driblar a ansiedade no período de isolamento. No quadro O Casu Responde, você vai ver como proceder em caso de suspeita de infecção pelo novo coronavírus. E ainda, saiba a importância de doar sangue mesmo durante a pandemia. Não saia daí, o Panorama está no ar. O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria para atender a população mais vulnerável sem acesso aos meios digitais que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial. As mais de 6.000 agências da empresa presentes em todos os municípios do país já estão habilitadas a fazer o cadastramento de quem precisa do benefício. A expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. Esse convênio feito com os Correios hoje ele é muito importante porque os Correios têm uma vasta capilaridade em todas as cidades brasileiras. As agências dos Correios estarão preparadas para receber as pessoas, preferencialmente aquelas mais vulneráveis, que vão fazer o seu cadastramento assistido por um funcionário dos Correios, que vai cuidar de todos os detalhes para que a gente possa cumprir aquilo que é o compromisso que o presidente Bolsonaro nos determinou, de que nenhum brasileiro vai ficar para trás. Na primeira parte da operação, atendemos as pessoas com um canal de sucesso que foi a internet e o celular. Agora, a gente precisa de mais coisas. O que mais? Atender as pessoas que não têm internet, que não têm o canal celular e os seus smartphones. São as pessoas, são os ultra vulneráveis. E essa parceria com os Correios é que sela essa nova fase do nosso processo de ajuda a quem mais precisa no auxílio emergencial. E neste momento tão importante em que o Ministério da Cidadania abre essa oportunidade aí do governo Bolsonaro de auxiliar as pessoas, a empresa, como sendo a única instituição que está presente em todos os municípios do Brasil, se sente bastante honrada por mais uma vez contribuir nesse esforço federal de auxílio à população. Entrega de ambulâncias, inauguração de leitos de UTIs, autorização de repasse de 200 mil e adesão de 9 municípios ao Plano Minas Consciente. Estes são alguns dos destaques das ações do governo de Minas no combate ao coronavírus. Veja. Estou aqui em Guanhães, em frente ao Hospital Imaculada Conceição, aonde nós estamos tendo o prazer de entregarmos mais 10 leitos de UTIs que servirão para atender a população da cidade e de toda a região. Bom demais, né? Quando vai melhorar para no hospital aqui, melhora. Então está dando essa força para nós aí, entendeu? Melhorando o hospital, entendeu? Estou acompanhado pelo secretário de Saúde, Dr. Carlos, e secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho. E essa entrega é fruto de um esforço comum, tanto da Secretaria de Saúde quanto de outros poderes. Dr. Carlos. Governador, essa entrega dos leitos vem junto também de 2 ambulâncias, né, e um financiamento para a região. Isso para nós é importante porque Guanhães é uma cidade que é polo de micro-região e o nosso objetivo neste momento é estruturar para a Covid e pelo desenrolar, pelo caminho que a região vem tomando, em breve nós também teremos a terapia intensiva continuada aqui. Fernando. Exatamente. A entrega desses leitos vai ser fundamental para a gente continuar nessa luta em relação a essa crise. E nós vamos conseguir vencer a saúde trabalhando com a temática dela e o desenvolvimento econômico ajudando também na retomada das atividades. Foi muito importante para a realização dessas 10 UTIs aqui em Guanhães
a adesão de vários municípios aqui da região. Todos os prefeitos aderiram ao Minas Consciente. Isso, eu acho que tem que abrir sim também, porque os comerciantes dependem disso e com a medida de segurança, com certeza. O prefeito de Piedade de Caratinga, Ednilson Lopes, confirmou o primeiro caso de coronavírus no município. A paciente é uma mulher de 57 anos que reside na zona urbana. De acordo com a administração pública municipal, ela está em isolamento total e sendo atendida permanentemente pela Secretaria de Saúde. Não é momento nós entrarmos em pânico, e sim continuar conscientizando a todo pietatiano, que nós viemos aí há quase 4 meses no combate ao coronavírus. Todas as nossas medidas, eu acredito que foram eficazes até esse momento, porque nós, enquanto governo municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, nós entramos imediatamente com decretos municipais, baseado no decreto do Estado, e começamos já com as nossas ações. A primeira coisa que nós pensamos foi em você, pietatiano, com as entregas das cestas básicas e do kit de higienização. E continuaremos até quando essa pandemia tiver ainda existindo na nossa região, no Estado e no Brasil. E dizer para você, pietatiano, que as nossas ações continuarão. Efetivamos aí todos os veículos que entram e saem do pátio da prefeitura, seja ele longa distância ou curta distância, estão todos sendo higienizados. Foi uma medida que nós tomamos imediatamente também. Outra medida que nós tomamos, nós preocupamos com a aglomeração de pessoas em locais públicos, na prefeitura, nos postos de saúde. Então toda a equipe, tanto da saúde e as outras equipes da prefeitura, estão todas trabalhando contra o coronavírus, contra a aglomeração de pessoas. Confeccionamos máscaras, entregamos para a população, para que você, que talvez não tenha condição de adquirir essa máscara, a prefeitura está dando gratuitamente o kit de higienização, as cestas básicas para aquelas pessoas que perderam seu emprego, estão vulneráveis financeiramente. E eu repito, nós continuaremos com estas ações. A secretária de Saúde de Santa Bárbara do Leste, Rojânia Bordoni, também informou que o município registrou seus 2 primeiros casos de coronavírus. Comunicar a todos vocês que foi confirmado 2 casos de Covid-19 no nosso município. Trata-se de 2 pacientes do córrego do Bananal, uma de 70 anos e a outra de 27 anos. Pacientes estas que já estão sendo monitoradas e acompanhadas pela nossa equipe de saúde. Quero reforçar a todos vocês que nesse momento o Covid vem adentrando ao interior, vem chegando cada vez mais perto de todos nós. E a única e mais eficaz prevenção é o isolamento social. Então, neste momento, principalmente a zona rural, que tem muito hábito de receber visitas, de receber parentes, neste momento não é o recomendável. Precisamos permanecer no isolamento social para que nós possamos combater a transmissão do coronavírus. Assim como foi dito pela secretária de Santa Bárbara, o aumento do número de casos positivos na zona rural também levou um morador do Córrego da Cascata, em Imbé de Minas, a tomar uma atitude para evitar receber visitas de amigos e parentes. Próximo à sua casa, ele afixou uma placa com os dizeres "Proibido visitas". Uma atitude simples, mas de cuidado e proteção que faz toda a diferença neste momento de pandemia. Durante o período da pandemia, estamos recebendo um boom de notícias diariamente. Além disso, a situação mudou o estilo de vida das pessoas, adiou planos, e tudo isso tem gerado muita ansiedade. Em contrapartida, a neurociência é capaz de identificar como o cérebro se comporta diante dessas mudanças e propor algumas alternativas para lidar com elas.
As vítimas da Covid-19 englobam também aquelas pessoas que não são necessariamente infectadas, mas são afetadas diretamente pela situação de calamidade causada pela doença. O fato de não saber quando o isolamento vai acabar, quando tudo voltará ao normal, acaba gerando um sentimento de desesperança nas pessoas. Mas como lidar com tudo isso? Em primeiro lugar, o nosso cérebro ele gosta de prever o que vem lá na frente. Isso porque é um órgão que gasta muito energia. Então, prever o que vem lá para frente faz parte do processo natural da nossa preservação energética. Dessa forma, quando a gente tem uma situação estressante como essa, é de se esperar que o cérebro entre num padrão de funcionamento monótono e já conhecido. Estruturas cerebrais profundas, como a amígdala, por exemplo, e o hipotálamo, começam a trabalhar em conjunto, liberando muito mais adrenalina do que o normal. Então é esperado que você sinta alteração do sono, que você coma muito ou que você coma pouco, que você sinta seu coração numa frequência mais rápida, que as suas pupilas dilatem. Mas, diferente de qualquer situação que tem começo, meio e fim rápido, essa situação ela não é tão boa e realmente ela é desafiadora. E com isso, esse momento nunca chega ao fim. A neurociência traz algumas dicas para você conseguir domar esta sensação ruim. Em primeiro lugar, preste atenção e gerencie a entrada de informação dentro da sua cabeça. Você pode escolher 2 ou 3 veículos de credibilidade, 1 ou 2 vezes por dia, ter acesso às informações sobre a pandemia. Veja, é extremamente preocupante. A gente está falando aqui de doença, de morte, de perdas, coisas que vão deixar você naturalmente chateado. É lógico que muda, né, no decorrer do tempo. Quando a gente escutava no princípio o anúncio das primeiras mortes, a nossa descarga emocional era uma. Agora que o tempo passou, ela é diferente. Exceto se você tiver algum parente, conhecido, amigo, que infelizmente venha a sofrer com o problema da Covid-19. Gerenciar a informação é um ótimo começo para você gerenciar a sua ansiedade. O segundo passo é estabelecer rotina. Existe algo no nosso cérebro chamado ritmo circadiano, ditado pela liberação de hormônios e neurotransmissores. De manhã, de tarde e de noite. Isso acontece de uma forma previsível. Então, se você consegue estabelecer rotina, o seu cérebro ele vai conseguir pelo menos prever o que vai acontecer no seu dia. Isso faz com que a sensação de tranquilidade venha a acontecer. O terceiro ponto é muito importante. Trata-se da alimentação. Agora, mais do que nunca, o foco deve ser em comidas saudáveis. Existe uma tendência a uma leve compulsão alimentar, ou então a exagerar em substâncias, quer seja álcool, café, açúcar, doce, salgado em excesso. O controle disso faz com que a sua energia que fique destinada ao aparelho digestivo não se perca e você consiga então ter mais energia para a sua mente. A atividade física regular também é essencial. Treinos que envolvam força, parte aeróbica e exercícios de flexibilidade são recomendados. Não tem espaço, Dr. Fernando. O que eu faço? Sugiro 2 coisas: pula corda ou polichinelo. Treino de força, agachamento abdominal e flexão de braço. Flexibilidade, tentar tocar a pontinha dos dedos nos pés. Isso é uma forma natural de você conversar com o seu corpo e dar para o seu corpo tranquilidade. Esse é um momento desafiador para a nossa inteligência, não só emocional, mas também existencial e intrapessoal. Que é essa nossa conversa que cada pessoa está fazendo consigo próprio, onde a gente conversa com os nossos medos, com os nossos desejos, com os nossos anseios. E também um convite para o desenvolvimento da nossa inteligência existencial, que evoca assuntos extremamente importantes e filosóficos, como, por exemplo, vida depois da morte, e esses problemas que a gente vivencia hoje em dia, eles geram esse tipo de angústia. Utilize essas dicas da neurociência para conseguir driblar e controlar a sua ansiedade. Veja agora como proceder em caso de suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Confira. Hoje nós vamos falar em como proceder após ser classificado como um paciente suspeito para a Covid-19. Após o surgimento dos primeiros sintomas, que são febre, tosse e falta de ar, que são os sintomas mais comuns da doença, você deve primeiramente procurar o auxílio de um profissional médico para ele estar fazendo uma avaliação clínica do seu estado de saúde geral. Após isso, ele estará te encaminhando para o internamento intra-hospitalar ou ele poderá estar te encaminhando para o isolamento em domicílio, que vai ter a duração de mais ou menos 14 dias. Após ser iniciado o isolamento domiciliar, o paciente que está em quadro suspeito,
ele precisa ficar em um cômodo onde ele vai ficar isolado dos outros moradores do domicílio. Esse paciente também precisará sempre estar utilizando a máscara descartável ou a máscara de tecido, para que assim se mantenha a preservação do ambiente, visto que a máscara impede que gotículas contaminadas pelo vírus sejam expelidas da boca do paciente para o ambiente. É importante que o paciente suspeito ele cumpra corretamente os 14 dias de isolamento, pois ele estará sendo monitorado pela vigilância sanitária, onde ela estará fazendo a monitorização do quadro clínico do paciente para saber como está a evolução da doença. E apenas se ausentar da residência caso ele sinta que os sintomas da doença eles estão ficando piores. Então ele deve sim sair da residência e procurar auxílio médico para fazer uma avaliação clínica e saber se ele continuará em isolamento domiciliar ou se ele será encaminhado para tratamento hospitalar. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema sobre o universo da Covid-19, envie uma mensagem para a gente que o Cazu responde. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Caratinga. Já quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Sexta-feira, a previsão continua como as dos dias anteriores. Sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Já para o sábado, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima de 25 graus. Sair de casa para salvar vidas. Apesar de estarmos no meio de uma pandemia, a regularidade nas doações de sangue é de extrema importância, ainda mais neste momento do ano em que geralmente ocorre uma queda considerável no estado. A doação de sangue é um gesto solidário, cedendo uma pequena quantidade da própria vida para salvar pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções, por exemplo, transfusões, transplantes e cirurgias. A ação é indispensável para unidades de saúde. A importância da doação de sangue nesse momento de pandemia é porque as outras doenças continuam. Então, assim, a gente continua com pessoas que têm anemias graves, a gente continua apresentando aí vários acidentes de trânsito, pessoas perdendo sangue com hemorragias. São cirurgias que continuam sendo feitas, né? Então, continua tendo pessoas que precisam de sangue, outras doenças além do Covid-19. As pessoas que fazem tratamentos de câncer precisam de sangue, pessoas que têm anemias gravíssimas precisam de sangue. Uma das maiores dificuldades relacionadas à doação é encontrar voluntários disponíveis, principalmente durante a atual pandemia. Pelo menos uma vez por mês, o Cazu Hospital Irmã Denise oferece transporte até um ponto de coleta. O Cazu está com uma campanha muito importante, recrutando pessoas para que possam doar sangue. A gente está fornecendo o café da manhã, o almoço, né, para que essa viagem, que já é um pouco transtorno ter que sair da cidade, igual o internauta falou, né? E assim, o Cazu está fazendo o máximo possível para que seja tranquilo, para que seja confortável, para que seja menos transtorno possível, para que todos possam doar sangue. Então, todos que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente, né? Para estar dando seus nomes. E um doador, ele sempre pode estar doando. Seja consciente e entre nesta corrente do bem. Dando o seu sangue, você pode salvar até 4 vidas. Vale sempre ressaltar que o sangue é algo insubstituível. As pessoas que vão doar o sangue, elas têm que ter em mente que o que elas estão fazendo é uma responsabilidade nossa, né? Assim, você está doando algo que não custa nada, porque é algo que você já tem, e algo que não vai te fazer falta. Mas que vai fazer falta para a vida de muitas pessoas que precisam. Então, quando a gente doa, a gente salva vidas. E isso é muito literal, a gente realmente salva vidas, porque pessoas que não têm a oportunidade de receber o sangue na hora certa, quando precisam, elas morrem. Então a gente está salvando vidas. Como existem muitas dúvidas, vale ressaltar que a doação não afeta a imunidade e nem provoca complicações de saúde. Antes da coleta,
é feito estudos para saber se o doador está apto a salvar vidas. A gente acha que a gente doando, tirando um pouco do nosso sangue, né, para estar doando para alguém, a nossa imunidade vai baixar. E isso não acontece. Isso é um mito que a gente criou, né, de que quando a gente doa, a nossa imunidade baixa. Não, a gente tira um volume, né, de líquido de dentro da gente para estar doando, porém esse volume ele é recuperado em 24 horas. A doação é feita por pessoas de 16 até 69 anos, né, que estejam em bom estado de saúde e tenham acima de 50 quilos. E os cuidados são os mesmos cuidados que a gente tem que ter devido à Covid-19. Então, assim, os cuidados permanecem, o distanciamento, uso de máscara, lavagem das mãos, né? É o mesmo cuidado que a gente está tendo para a Covid-19. Sempre nesta época do ano ocorre a escassez nos bancos de sangue de todo o estado de Minas Gerais. Por isso, mais uma vez acontece a campanha Junho Vermelho, com o objetivo de mobilizar a sociedade para as doações. Esse mês é muito importante para a gente, né, que é o mês de doação de sangue, é um mês que normalmente já caem as doações, porque é um mês de inverno, é um mês de férias, as pessoas querem viajar, normalmente estão gripadas, então assim, é normal que a doação já cai. E devido à pandemia, essa redução foi muito maior, até mesmo pelo medo de estar doando, de estar perto de outras pessoas, né, da contaminação do Covid. A doação de sangue é um ato simples, mas que pode salvar muitas vidas. Estamos caminhando para o final de mais uma edição do Panorama. Você pode seguir ligado nas nossas redes sociais para rever as matérias do jornal de hoje, além de muitos outros conteúdos. Sempre reforçamos a importância da proteção durante a pandemia. Por isso, se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, por favor, faça com consciência. Obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.